Ora, muito boa tarde a todos. Estive a ver até há instantes o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Parlamento Português, em modo Edward Snowden, dados os atuais constrangimentos e a situação específica que a Ucrânia vive neste momento e que implica, que exige a presença de Zelensky no seu país. No entanto, eu gostaria desde já de destacar que também decidi respeitar o código de indumentária do presidente Zelensky. Também eu tenho agora vestido uma camisola em verde tropa para poder fazer a análise, ainda que breve, a este discurso. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o facto de que, independentemente das afinidades políticas, até mesmo ideológicas, e se alguém quiser de facto escolher uma trincheira em específico para se posicionar, independentemente disso tudo, a verdade é que o presidente do ucraniano Volodymyr Zelensky é chefe de Estado da Ucrânia e é um chefe de Estado que, embora tenha sido eleito de forma condicionada, não teve a participação da totalidade do que ainda era na altura território ucraniano, sobretudo pela situação de segurança no Donbass e tudo mais, mas a verdade é que trata-se de um chefe de Estado que deve ter o mesmo tratamento e a mesma dignidade que qualquer outro chefe de Estado de qualquer outro país do mundo inteiro. Portanto, parece-me que se alguém quiser recusar estar presente para ouvir ou para receber o presidente Zelensky, então também deve estar disponível para recusar a presença de qualquer outro chefe de Estado, seja ele qual for, exceto naturalmente o nosso, porque o nosso tem de falar no Parlamento, por ser um lugar da democracia. O que eu julgo é que alguns chefes de Estado não devem ter o mesmo tratamento também que Zelensky teve, deve haver naturalmente uma formulação de convite que seja endereçada a outros chefes de Estado para também falarem no nosso Parlamento e, se mantiver isso, a meu ver, não me choca de todo que presidentes como Zelensky façam um discurso no Parlamento português. Parece-me que isso é o tratamento que se dá a um chefe de Estado. Ora bem, atendendo ao discurso propriamente dito, eu destaco desde já algumas diferenças face àquilo que aconteceu noutros palcos, sobretudo outros discursos, para ser mais exato. Por exemplo, na Grécia, o presidente Zelensky, quando discursou para o Parlamento grego, fez sempre uma referência, tentava procurar com frequência pontos de entendimento e de encontro entre a Ucrânia e a Grécia. O presidente Zelensky saudou também o Parlamento grego, não só na língua ucraniana, mas também na língua grega. E terminou o seu discurso dizendo o famoso Slava Ucraína e também, ou seja, glória à Ucrânia, mas ao mesmo tempo dizendo glória à Grécia. Isto foi apenas o seu discurso talvez mais recente e para um país que talvez tenha a mesma dimensão e peso, quer político, quer económico, quer até social, do que Portugal, como Portugal tem no quadro da União Europeia. Ora bem, em Portugal, nada disto aconteceu. Relativamente ao discurso que Zelensky fez, nada disto aconteceu. A única coisa que nós poderemos, de facto, os pontos em comum que nós poderemos encontrar entre um discurso e outro é basicamente o tempo do discurso, entre os 13, 14 e no máximo 15 minutos, que é uma tendência que o presidente Zelensky faz nos discursos, nos parlamentos para os quais discursa. Teve aquela exceção do membro do batalhão Azov, que colocou aquelas declarações do membro do batalhão Azov, não o fez no Parlamento português. E depois, relativamente a Portugal, é curioso e, a meu ver, até de certa forma preocupante o desprendimento e até a forma muito desligada com que Zelensky iniciou o seu discurso ao Parlamento português. Portanto, ele não fez qualquer discurso de entrada, não fez qualquer tipo de enquadramento, não fez uma referência direta sequer a Portugal. Portanto, aquilo até parecia inicialmente mais um vídeo gravado que podia ter sido feito para uma rede social, para um telejornal qualquer, para um país, fosse ele qual fosse, que aquele discurso iria sempre ajustar-se, fosse onde fosse. Portanto, aquilo nem parecia propriamente um discurso de Estado, não há uma procura mínima por pontos de entendimento ou de ligação entre a Ucrânia e a Grécia, nada. Ao contrário daquilo que fez Augusto Santos Silva, que de facto teve um discurso muito mais efusivo e sempre a procurar encontrar pontos de ligação
entre Portugal e a Ucrânia e tudo aquilo que Portugal está a fazer para agradar ou ir ao encontro das exigências e das expectativas da Ucrânia. Portanto, parece-me que logo aqui nós temos dois mundos muito distintos. Portanto, na verdade, percebe-se muito facilmente que Zelensky está a ler um teleponto. E percebe-se isso através da forma como ele acaba por ler. Portanto, ele lê, não tem qualquer carga emotiva, parece que está a despachar um texto. Isso não se verificou noutros contextos. E eu até vos chamo a atenção, eu compreendo que em termos geopolíticos e em termos globais, o Reino Unido e os Estados Unidos tenham pesos completamente diferentes dos de Portugal. Mas a verdade é que o tratamento não tem sequer um mínimo de comparação entre aquilo que foi este discurso para Portugal e aquilo que foi feito, por exemplo, para o Parlamento Britânico e também mesmo para o Congresso dos Estados Unidos. Por exemplo, no discurso que fez para o Parlamento Britânico, Zelensky acabou por dirigir uma palavra desde o Presidente do Parlamento, a dirigir a várias personalidades em concretas, membros do governo e tudo mais. Tentou sempre recordar a importância e o valor que o Reino Unido tem. Para Portugal, nada disso aconteceu. Portanto, isso é que eu digo que poderia tratar-se apenas de um vídeo que tinha sido gravado para uma rede social e não necessariamente para um parlamento, para um órgão de soberania de um Estado que Zelensky pretende. Será que tem mesmo verdadeira vontade de ter o apoio português? Bom, naturalmente que tem. Sempre é mais um parlamento, sempre é mais um tipo de apoio, mas nota-se que até nas contas Zelensky e o seu gabinete não se esforçaram sequer para fazerem o seu trabalho de casa. As poucas ou raras alusões que Zelensky fez a Portugal foi a referência ao aniversário da Revolução dos Escravos, certo? Tudo bem, acaba por ser um elemento que fica sempre bem, mas já perdido no meio do discurso e apenas para poder recuperar a sua posição, relativamente àquilo que estava basicamente a ler, e depois diz, imaginem Portugal inteiro abandonar o seu país. Ora, Portugal tem 10 milhões, e a partir do momento em que tem cerca de 10 milhões e meio de habitantes, não é esse sequer minimamente o número de refugiados ou de deslocados, de migrantes que a Ucrânia acaba por ter neste momento, nem de perto nem de longe, ou seja, nota-se que o presidente Zelensky não fez o seu trabalho de casa. E também não fez o seu trabalho de casa, por exemplo, quanto a esta questão dos refugiados, porque era muito importante referir que entre 2014, o ano em que foi consumada a revolução do Euromaidan, e 2020, segundo os dados que nós temos por parte que são disponibilizados pelo Acnur, aquilo que nós encontramos são dados que mostram o papel da Rússia no acolhimento aos refugiados oriundos da Ucrânia. Eu vou partilhar convosco os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, e que são números que registram apenas os refugiados a título oficial, e vejam que eu selecionei na base de dados do Acnur os anos de 2013, portanto, o ano do Euromaidan, mas posso até retirar aqui o ano de 2013, porque não foi ainda neste ano que de facto se verificou qualquer tipo de um fluxo migratório de refugiados significativo. E agora reparem, está entre 2014 e 2020. Vejam, se eu ordenar pelo número de refugiados acolhidos por um país em concreto, reparem que 2015 é o ano onde foram acolhidos 311.407 registados pelo Acnur e sob o mandato do Acnur. Depois reparem, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ou seja, todos os anos que eu acabo por selecionar, nós percebemos que os números em que houve um maior fluxo migratório a concentrar-se num só país foram exatamente estes 7 anos e foram todos com destino à Federação Russa. Isto são dados do Acnur, são dados oficiais do Acnur. Nós notamos que, a seguir à Federação Russa, nós tivemos a Itália, e agora repare-se no número. A Itália, em 2019, foi de todos os restantes Estados do mundo inteiro, aquele que, a seguir à Federação Russa, mais refugiados recebeu durante este período, 6.000. E nós notamos, olhem para estes números de 2015, eu fiz aqui as contas, e contabilizando todos estes refugiados que estão registados ao abrigo do mandato do Acnur, nós chegamos à conclusão, muito facilmente, que a Rússia acolheu no seu território, durante este período, 1.040.291 refugiados. Só os que estão registados no Acnur.
agora, reparem, se a Rússia acolheu durante os anos 2014 e 2020 cerca de 95% a 96% o total de refugiados provenientes da Ucrânia, por algum motivo estas pessoas quiseram fugir para a Rússia. Por algum motivo estas pessoas não quiseram fugir para o Ocidente, aquela velha teoria de que quando o muro de Berlim caiu, basta pensarem para onde é que quem é que fugiu para que parte. Aqui verificou-se uma tendência contrária. E o mais curioso é que até 2014, aquilo que se verificava era a tendência daquele velho mito, ou seja, afinal as pessoas fogem de leste para o Ocidente. Essa era a tendência. A Rússia nem sequer era um país de destino preferencial para acolhimento de refugiados antes da revolução do Euromaidan. Passou a ser, estamos a falar de 1 milhão. Ou seja, estamos a falar de cerca de 20% do número de 20%, equiparando-se agora aos refugiados que se estimam com base nesta intervenção militar, o que é um número muito significativo para um só país acolher. Eu nunca vi ninguém a dar relevo a estes números tão expressivos. Estamos a falar de mais de 1 milhão de refugiados que foram intencionalmente em direção à Rússia, ali permaneceram e não quiseram vir para o Ocidente. Ou seja, existe a noção de que a Rússia, neste caso concreto, seria o destino mais importante para poder protegê-los de algo que estaria a acontecer em solo ucraniano e que dá razão aos argumentos do Kremlin quando diz que, efetivamente, havia um genocídio em curso, um genocídio não só físico, não só no sentido de matar e assassinar pessoas, com uma determinada característica em comum, mas também o genocídio cultural, que muito tem sido denunciado ao longo destes anos, no sentido de também matar a língua, que é uma questão identitária que os russos e a população russófona residente na Ucrânia têm direito. Portanto, não é por acaso que nós temos este número de 1.040.291 refugiados registados só com base no mandato Acnur. Reparem que estes números são de tal forma expressivos que estes números são por um lado equivalentes e por outro são superiores àqueles que foram registados por parte de refugiados russos que quiseram abandonar a Rússia quando a União Soviética foi desmembrada. Isto é para se perceber a magnitude e o impacto que teve. Nós estamos a falar da Rússia, um país com 140 milhões, sensivelmente 140 milhões de habitantes, e estes números os números dos ucranianos são superiores àqueles que a União Soviética, naquele período de catástrofe total, de desastre humanitário, que foi o pós-União Soviética, que se verificou ao longo desses anos, superou largamente este número de ucranianos. Ora, era isto também que eu gostava que o presidente Zelensky naturalmente falasse, até porque nós vamos ver, e na base de dados continuamos a ter, na do Acnur, continuamos a ter registado um número de refugiados significativo de pessoas a abandonarem a Ucrânia para irem para a Rússia durante o período do seu mandato, em que ele já era presidente. Ou seja, e era muito importante que o presidente Zelensky tentasse de facto explicar o que é que aconteceu para nós continuarmos a ter um fluxo migratório em níveis históricos da Ucrânia para a Rússia. Mas isso naturalmente não aconteceu. Ora, aquilo que o presidente Zelensky preferiu enfatizar foi desde logo a questão dos corpos que foram encontrados em Borodianka, falar também de atrocidades, um bebé de 3 meses, ou seja, basicamente são situações de catástrofe. Estamos a falar naturalmente da morte de civis, estamos a falar da morte de pessoas inocentes, mas estamos a falar de atos que precisam de ser investigados por um órgão imparcial. Portanto, tem de ser uma entidade imparcial e reconhecida por todas as partes envolvidas nesta intervenção a assumir efetivamente a investigação disto. Caso contrário, o que nós temos é alguém a ser advogado em causa própria, como é o caso ucraniano, e imputar estas atrocidades apenas a uma parte. Ora, isto é fácil, isto é a coisa mais fácil, naturalmente, quem está no terreno consegue fazer. Ora bem, eu identifico os números que quero, identifico até as formas de ocorrência de um determinado evento da forma que eu bem entender e depois imputo a outra parte, porque a minha parte nunca fez rigorosamente nada. Nós não podemos, enquanto Parlamento português e enquanto cidadãos portugueses, aplaudir um tipo de investigação, quando estamos a falar dos crimes mais graves, ou alegadamente dos crimes mais graves, que podem acontecer do ponto de vista humano, nós não podemos permitir que se assuma como verdade dogmática que de facto foi, quem a autoria foi da parte da entidade X e aconteceu da parte Z e foi feito da parte de forma Y.
Isto não pode ser assim. Se nós quisermos, de facto, respeitar a memória daqueles que faleceram, isto não pode ser assim e o Parlamento português não pode aplaudir alguém que se dirige a um outro Parlamento e que decide quase fazer ali uma regra contabilística e dizer, ora bem, os russos devem 500 mortos, 30 crimes contra a humanidade, 400 crimes de guerra, portanto, agora vamos a contas. As coisas não são assim, ou pelo menos não devem ser. E o que o Parlamento português fez foi dar apoio, dar cobertura a que as coisas sejam assim. É um desrespeito total por todas as vítimas deste conflito, o que naturalmente não significa que devamos respeitar e ignorar tudo aquilo que aconteceu e os seus verdadeiros autores. Pelo contrário, os verdadeiros autores de todos estes atos têm de ser levados, naturalmente, têm de ser trazidos à justiça. Mas é uma justiça imparcial, neutra, independente e honesta. Ora bem, depois Zelensky falou também nos crematórios móveis. Uma narrativa que começou por ser difundida por parte dos meios de comunicação ocidentais e que rapidamente foi abandonada, uma vez que não só não está provado, como em alguns casos foi mesmo possível demonstrar que é uma narrativa falsa. Não existem quaisquer dados que atestem que existem crematórios móveis a ser utilizados na Ucrânia e muito menos a serem utilizados também pelos militares russos ou pelas milícias pró-russas. Quer dizer, estes crematórios móveis, de momento, pode ser que alguém venha a demonstrar que efetivamente existem, mas de momento isso nunca aconteceu. Portanto, Zelensky está a sugerir factos que carecem e de que maneira de comprovação e tentar imputá-los a uma outra parte parece mais um facto grave e Portugal não pode, insisto, aplaudir e sequer comprometer-se com este tipo de informação que é, no mínimo, suspeita. Depois, Zelensky pediu armas a Portugal. Ora bem, parece-me que pediu armas ao país errado. Portugal não tem armas, Portugal não tem forma de conseguir contribuir para esta forma. Portugal pode contribuir com o leite de mimosa para os refugiados e com os iogurtes, com conservas e pouco mais. Nisso nós realmente somos fortes e temos o dever de ajudar nesse campo. Agora, Portugal não tem armas que possa dar. Portugal, mesmo que as tivesse, não as deveria dar, porque eu volto a insistir que isto seria apagar um incêndio ou apagar um fogo com gasolina. É recusar totalmente a solução diplomática e atribuir um conjunto de armas que nós não sabemos a que mãos vão parar, sobretudo quando o poder político ucraniano continua a colaborar de perto com as milícias e com a Guarda Nacional neonazi que tem o batalhão Azov e também tem membros da Rada e ex-membros da Rada do Parlamento ucraniano que integram o Prava Sector, portanto, que integram um grupo ainda mais extremista que o batalhão Azov e também que perfilha ideais extremistas de extrema-direita. Portanto, nós não poderemos naturalmente estar a atribuir armas sem fazer qualquer tipo de fiscalização e qualquer tipo de garante sobre qual vai ser o destino destas armas e como é que elas são utilizadas e que pessoas é que as vão ter. Mas Zelensky entendeu isso e Portugal entendeu aplaudir. Depois, é curioso que Zelensky fale do facto de a Ucrânia ser uma democracia e ter combatido a ditadura em 2004 e em 2014. Mas que ditadura é que havia na Ucrânia? A Ucrânia, em 2004, teve a chamada Revolução Laranja, teve uma terceira volta após muita pressão internacional ocidental, para que fossem repetidas as eleições, porque o candidato oficialmente patrocinado pelos Estados Unidos e pela União Europeia não venceu as eleições, não venceu a segunda volta, e então acusaram de fraude, lá repetiram e subitamente aparece o resultado pretendido. E em 2014 eu não percebo como é que se trava uma ditadura na Ucrânia quando falamos na deposição de um presidente, de um chefe de Estado, eleito democraticamente a duas voltas, como foi Viktor Yanukovych. Ora, a ditadura é aquilo, evidentemente, que acabou por surgir do Euromaidan, que foi uma revolta inspirada e financiada, apoiada por cerca de 30 países ocidentais, contra aquilo que tinha sido a vontade popular manifestada em 2010 e nos anos subsequentes. Ora bem, e quando falamos de democracia e de ditadura, o presidente Zelensky está a esquecer-se das acusações que já teve, incluindo por parte do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que o censura por já ter governado por decreto à margem de quaisquer justificações legais para censurar pessoas e meios de comunicação considerados pró-russos. Portanto,
quando falamos em questões de ditadura e até de democracia, convém termos algum cuidado, e mesmo Portugal convém ter algum cuidado com a forma como aplaude este tipo de investidas, digamos assim, ambiciosas do ponto de vista ideológico e propagandístico, porque se formos por aí, então nós temos em todos os rankings da democracia a China ainda mais mergulhada na base de todos esses rankings e todos esses estudos, levantamentos que são feitos, e estão muito mais abaixo do que a Rússia está. Portanto, vamos ter cuidado, sobretudo Augusto Santos Silva, quando se refere ao regime de Putin. Eu gostava de ver Augusto Santos Silva dizer o regime de Xi Jinping, mas isso ele já não se atreve, naturalmente, porque agora é muito fácil estar escudado por um inimigo que é considerado comum. Portanto, depois o que é que fez mais também? Zelensky, aquilo que foi pedir foi que Portugal chegasse à África e passasse esta mensagem à África. É importante que Zelensky faça isso, até porque a lusofonia não tem estado oficialmente com a Ucrânia. Pelo contrário, as expressões de voto e as intervenções públicas que alguns quadros políticos africanos e, sobretudo, luso-africanos têm tido, têm sido, sobretudo, mais no sentido de apoiar, ainda que indiretamente, a Rússia do que propriamente a Ucrânia. O que também é simbólico, mas era importante que o presidente Zelensky pensasse, quando vem pedir o apoio africano, e sobretudo dos países portugueses lusófonos, que viesse também o presidente Zelensky dizer que por que motivo é que a Ucrânia continua a votar contra o projeto de resolução, que não é só proposto pela Rússia, é proposto também por países como Angola e Moçambique, no sentido de condenação das novas formas de nazismo, de racismo e de xenofobia. Porque é que a Ucrânia, juntamente com os Estados Unidos, os dois únicos Estados que votam contra um projeto de resolução destes. E era importante também que Portugal justificasse porque é que se abstém deste projeto que nem sequer faz referência direta à Ucrânia e aquilo que condena são formas de discriminação. Portanto, talvez primeiro seja necessário justificar isto e depois sim pedir o apoio para que alguém vote em favor da sua pretensão. Portanto, depois, finalmente, Zelensky acaba quase por terminar pedindo o estatuto de membro da União Europeia. Eu um dia discutir isto, sobretudo quando falo do Euromaidan, mas se realmente a União Europeia começar a ser um clube ao qual acede qualquer um, sem ter um mínimo de rigor e de valores em comum com aquilo que são os princípios e os valores europeus ou comunitários, porque existem outros países que são europeus, mas não são da União Europeia, então nós vamos ter aqui um problema grave, porque se a Hungria e a Polónia são vistos como um problema, então esperem para ver o que é que será a Ucrânia. Muito bem, este era o meu reparo, foi um pouco mais longo do que aquilo que eu pretendia, mas julgo ter tocado nos pontos principais do discurso do presidente Zelensky. Até à próxima.